Bom, eu cheguei ao Brasil, como notarão, meu sotaque é diferente, um sotaque mais hispano-americano, não? Nasci em Lima, no Peru, já faz 58 anos e cheguei no Brasil em 83, ou seja, estou no Brasil 40 anos. E meus filhos nasceram aqui, minha filha está me acompanhando, ela já é brasileira, o menino está por chegar, os outros meninos. E então eu, eu estou há mais ou menos 30 anos neste país, sobretudo na Amazônia. Desde 86, mais ou menos, já me instalei em Manaus e desde essa época que estou aqui. Cheguei com um grupo de mambembes, autores de rua, e começamos a trabalhar teatro nas escolas e uma espécie de pantomima. Lembro que nessa época a Marta Falcão recém estava comentando com minha filha, tinha uma pequena escola chamada Pinóquio. E então começou ela e aí nos apresentamos com as crianças de Pinóquio. Hoje Marta Falcão já é uma instituição muito maior que aquela época e tudo tem mudado. Eu morei muito tempo aqui em Manaus e é aqui que me licenciei em língua e literatura portuguesa. Teve como meus professores Odenildo Sena, Marcos Frederico e até o Milton Atum. Nessa época estava dando aula de mais ou menos aula de teoria da literatura em 1998. Ainda estava. Eu acho que nessa época também ele estava escrevendo, Dois Irmãos já estavam começando a escrever. E então, além disso, conhecia Márcio Souza também e a outros escritores, Thiago de Mello, mais à frente, e o Renan Freitas e todas estas pessoas que foram importantes para minha elaboração deste pequeno livro, que é o primeiro livro que estou lançando agora. Não? Bom, e então, isso me fez depois sair daqui de Manaus. Eu não tive condições para trabalhar aqui. Havia já passado mais ou menos em 2005. A situação mudou, como todo mundo passa por épocas difíceis. E foi a partir de 2005 que fui a morar na fronteira. Deixei a família, deixei todos e fui a morar na fronteira. E estou lá desde 2005 em Tabatinga, trabalhando na Universidade do Estado do Amazonas como professor de literatura e linguística. E na fronteira que decidi fazer um mestrado de estudos amazônicos na Universidade Nacional da Colômbia, uma universidade que tem mais de 140 anos, e lá tem um mestrado em estudos amazônicos multidisciplinar e fez aí o mestrado. Eu, em um momento, queria trabalhar com os ticunas, que eram indígenas que moram na fronteira. Eles habitam nas três fronteiras, tanto em Peru, Colômbia e Brasil. Os ticunas são mais ou menos 50.000 pessoas, mas a grande população deles está em Brasil. E em Peru se encontram mais ou menos uns 15.000 e na Colômbia 5.000 ticunas. Então, é uma nação que está separada nos três países, mas é interessante como eles vivem e como eles continuam a viver a vida nessa região de fronteira. Eles têm um outro olhar diferente ao branco, a nós, que apesar de que vivimos na fronteira, e apesar de que muitos de nós peruanos, brasileiros e colombianos transitamos a fronteira e cruzamos todos os dias
a linha imaginária sem passaporte. Mesmo assim, temos nossas diferenças e temos nossas semelhanças. Semelhanças e diferenças são o que marca esse território de fronteira. E aí fiz então, mas depois virei para a literatura, me atraía mais. Eu acho que a literatura me dava um pouco mais de confiança e trabalhei com um autor colombiano famoso na Colômbia, José Eustácio Rivera, que tem uma obra sobre a Amazônia. E este autor, José Eustácio Rivera, me atraiu para eu estudar a ele. Enquanto eu leía os textos de José Eustácio Rivera, vi que havia alguma semelhança com Euclides da Cunha. Primeiro com Alberto Rangel, que era o autor de Inferno Verde, que foi um livro escrito em 1908 em Manaus. E então este ator de Inferno Verde em Manaus tinha algumas histórias que são interessantes porque essas histórias se assemelham muito à história que está contando José Eustácio Rivera em La Vorágine. E então, por exemplo, Alberto Rangel, que era um engenheiro militar que trabalhava aqui na geografia de todas essas seringais que havia na Amazônia, tratando de colocar limites e tudo isso para a fim de que estes coronéis da borracha pudessem saber que quantidades de terrenos tinha. Mas como bom observador, ele também gostava de escrever e ele escreveu o Inferno Verde. Mas porque naquela época que ele estava em Manaus, em 1905, chegou também uma pessoa muito famosa, um escritor muito famoso, Euclides da Cunha, a Manaus por essa época. E este Euclides da Cunha, que também havia estudado na escola militar de Praia Vermelha, então eles, por influência de Euclides da Cunha, o nosso Alberto Rangel escreve este pequeno livro chamado Inferno Verde, que relata vários contos. E havia um conto em especial que me chamou a atenção, que era a Maybe, que era uma mulher cabocla no interior e que havia sido trocada como moeda de troca porque o marido devia, o coronel, ao patrão do seringal, e como ele não tinha como pagar, tinha que pagar com a mulher. A mulher foi oferecida para outro seringueiro que tinha saldo e isto tanto prejudicou ao marido que ele buscou a sua mulher e amarrou a ela em um seringal e cravou nela essas latinhas onde crivelou a ela com as latinhas que recolhem o látex e ela morreu sangrando, mas essa história me causou bastante impressão. E mais ou menos essa história que relata José Eustácio Rivera, o colombiano, quando ele faz um relato de Alicia, e que a Alicia que chega também sai de Bogotá e se interna na selva, é sequestrada por seringueiros que em realidade na Amazônia colombiana e peruana não são seringueiros, são chamados de caucheiros, porque eles têm outro tipo de látex, outro tipo de árvore, o qual eles cortam a árvore para extrair o látex deste árvore chamado castilona. E então, mas a história parecida à de Maybe é que Alicia representa também a esta mulher sequestrada, seduzida, e que representa também a própria árvore da borracha. Então, a borracha que é desangrada, que é explorada pelos barões da borracha, ela, em certa forma, faz uma metáfora a todo esse sofrimento que está passando os seringais a princípios do século
de 20. Isto me fez eu fazer alguns análises. Como é que Euclides chega aqui? E Euclides, em realidade, chega aqui para fazer também um trabalho a respeito dos limites entre Peru e Brasil. Euclides da Cunha, nesse momento, já era uma celebridade por ser autor de um solo livro chamado Os Sertões, um livro que causou muito impressão em todo isso, porque relata a história de Canudos e de Antônio Conselheiro, um povo de desgraçados, de pessoas que em realidade são nordestinos, os mais paupérrimos, mas que fazem frente a um exército muito moderno da República e que depois de muitas batalhas conseguem ser vencidos por a República, mas nesta história se vê que simplesmente quem mais perde é o próprio Brasil e que há um desentendimento de compreensão que parece que a história se repite hoje, passando com mais ou menos essa mesma diferença entre o norte, o nordeste e o sul. Não? E isso, faço esse tipo de análise, então, com Euclides. Por que Euclides está na Amazônia? Porque ele está aí, e então, bom, ele está aí porque o Itamaraty mandou ele para fazer as demarcações da fronteira no Rio Purus entre Brasil e Peru. Mas ele não está aí por isso, ele está aí porque está à busca de outra história para fazer outro livro que possa vingar como Os Sertões. Porque ele não queria ficar como autor de um solo livro. Eu sei que aqui conhece alguém muito bem, a Milton, e Milton por mais de 10 anos era o autor de um solo livro. Lembro ainda as aulas do professor C. Maria Pinto, que dizia, não, Milton, tu é autor de um solo livro. Hoje já não se fala mais. E o Euclides tinha essa mesma vou dizer, coceira de ser o autor de um só livro e procurava outro livro vingador, e ele achava que aqui na Amazônia poderia encontrar essa história. Em realidade encontrou, não? Mas o destino foi feroz contra ele, porque ele encontrou a história. Inclusive vemos uma pérola literária quando ele faz aquele relato de Judas Adverso. É um relato fantástico, muito interessante, em que Judas é mais ou menos o reflexo de todos os seringueiros que estão na Amazônia, e ele faz com uma linda forma de fazer a representação do sofrimento do seringueiro com uma festa cristã e pagã à vez. Euclides da Cunha não consegue, em realidade, tinha já a história em mãos, tinha já a história em seu cérebro, mas ele chega a Rio de Janeiro, como vocês sabem, passou um ano aqui na Amazônia. Quando chega a Rio de Janeiro, encontra a mulher com mais ou menos 6 meses de gestação. Isso deixa ele muito difícil para ele encontrar a sua mulher depois de um ano grávida mas ele aceita, e assim ele aceita essa situação. Mas um tempo depois, a sua esposa, chamada Aninha, ela outra vez engravida de um jovem alferes do exército brasileiro, chamado Dilermando Assis, e outra vez ele fica tendo que assinar outra vez um filho que não era seu. Mas a terceira vez, quando ele volta em casa, vê a todas as crianças sozinhas, e a mulher parece que estava com um amante na praia perto de Copacabana ou por aí, nessa época. E ele decide, nesse momento, tinha um mês como professor, um mês como... Por primeira vez ele trabalhava com um trabalho já seguro de carreira, porque sempre foi... Euclides da Cunha sempre trabalhou esporadicamente, nunca teve um trabalho contínuo, e havia conseguido passar em uma prova
para ser professor de lógica e filosofia na Escola Dom Pedro, e ele tinha um mês como professor já de carreira, e em um mês ele vai e decide arreglar como nessa época se consertava os problemas de amorosos, entre triângulos amorosos, não sei como dizer, e se enfrentou ao destino para com este amante, jovem amante da sua mulher. E como nessa época era costume de se enfrentar a duelos para livrar o nome e para fazer honra de seu nome. Mas ele levou o pior e infelizmente morreu pelas costas com mais de 10 tiros, e esse foi o fim de Euclides da Cunha. Uma história trágica, não? Na qual um grande escritor que já está vislumbrando outro novo título, ele até tinha um título para esse novo livro que ele dizia que seria melhor que Os Sertões. O título para esse novo livro seria estou lembrando, um paraíso perdido. Um paraíso perdido era o título que ele tinha para esse novo livro que pensava. E acabou a história de Euclides da Cunha, isso foi em 1909. E nesse mesmo ano, havia um jovem escritor na Colômbia, e este jovem escritor escrevia um pequeno livro de poemas chamado Terras de Promissão. Em espanhol, Tierras de Promissão. Um pequeno livrinho de poemas. E com isso ele lançou seus poemas, mas ficou aí. E este jovem escritor, poeta, e também não tinha também nessa época, era difícil o trabalho, um trabalho seguro, um trabalho continuado como agora. Não? Então ele estava à procura de um novo trabalho, passou por muito tempo assim, e em 1923 ele consegue um trabalho na chanceleria do governo colombiano para fazer os limites entre Venezuela e Colômbia. E então ele vem por o Orinoco, ingressa por Casquiare, entra no Rio Negro, e ele vai também recolhendo outra história para um livro, porque ele não queria ser autor de um só livro de poemas, ele queria escrever algo, e ele encontrou essa história na Amazônia. Só que, estando em São Gabriel da Cachoeira, e ele se encontra com um religioso brasileiro, o Monsenhor Pedro Massa, o qual lhe oferece um livro. Em 1923, ele disse: toma, lê este livro. E faz a dedicatória para José Estácio Rivera no sertão de Rio Negro, em uma palestra del 21 ou 20 de julho de 1923. E essa era um livro com prefácio de Euclides da Cunha e escritas por por Alberto Rangel. José Estácio, o autor colombiano, lê esse livro, e aí me parece, essa é minha tese, aí vejo que ele assume essa influência, sobretudo de Euclides da Cunha, que até esse momento esse é o autor que, em realidade, ele parece que ele consegue marcar a diferença de toda esta Amazônia com um olhar muito diferente a todos, e que marca para todos nós em lo que é o inferno, ¿no? E lo que é o paraíso. E nestas duas posições, parece desde a época, desde os anos 1600 até agora, estamos sempre nessa oscilando entre o inferno e o paraíso, que já Euclides lo havia visto com tanta clareza. E então, o nosso autor colombiano chega a Manaus e adquire na livraria, e isso eu tenho dados, na livraria acadêmica que está na rua
en una rúa, Enrique Martins, una rúa de librerías, consigue comprar todos os livros de Euclides da Cunha, Os Sertões, os livros de A Margem da História, Brasil, não, desculpe, Bolívia versus Peru e outros livros. E ele mais ou menos adquire mais de 20 livros de autores brasileiros, não? E os quais estão em Bogotá, todos com a assinatura dele, todos grifados com ele, e é aí onde ele bebe. Mas uma das coisas que mais apaixona ele é Euclides da Cunha. Inclusive, há muitos grifos dele, e ele vai descobrindo, e me parece que é tanta o que ele bebe da influência de Euclides da Cunha, que a minha tese é de que o livro que ele produz mais tarde, que é um clássico da literatura latino-americana espanhola, La Vorágine, é mais que todo um livro que faz em homenagem a Euclides da Cunha. Para mim, é o livro que Euclides da Cunha queria escrever e que encontra em um jovem escritor colombiano a possibilidade de ser escrito um livro. Porque La Vorágine, e por isso coloco aí La Vorágine de Euclides da Cunha, meu título dessa palestra, é a ideia que tenho a respeito de livros, o segundo livro de Euclides da Cunha, que seria esse, el da Vorágine. E essa é mais ou menos a minha história, no sentido de querer, a minha tese, não? De querer mostrar de que La Vorágine, que é um livro muito importante para a literatura latino-americana, García Márquez ressalta muitas vezes La Vorágine, Vargas Llosa também, casi todos os escritores leram a La Vorágine, mas eles não mal sabem de que o autor de La Vorágine foi totalmente inspirado e tomado pelo espírito euclidiano para realizar essa obra de La Vorágine. Essa é a primeira obra de José Eustácio Rivera, também tem um sucesso fantástico, e nessa época a sua obra serviu muito para o problema que havia entre Peru e Colômbia, que estavam tratando de problemas da Amazônia. Nesse momento, Colômbia tinha perdido Panamá para os americanos. Os americanos haviam criado uma revolução toda fantástica do capitalismo americano para eles controlar o canal de Panamá. E Panamá, nessa época, pertencia a Colômbia, mas a Colômbia não tinha como enfrentar-se a um poderoso como os Estados Unidos e teve que ceder Panamá, e eles achavam que a forma deles ter um trânsito por um canal grande ou um braço de mar seria o Amazonas. E essa área entre Putumayo, ou seja, entre o Içá e o Japurá, essa área que eles chamam Putumayo e Caquetá, estava dominada por um grande seringueiro peruano, que em realidade chama-se caucheiro. Era o Júlio César Arana, famoso e triste figura, que havia tenido muitos problemas porque ele havia abusado e exterminado uma grande parte dos indígenas dessa época, huitotos, na fronteira entre Colômbia e Peru. A obra de José Eustácio Rivera é importante porque nesse momento estava se negociando-se a entrega desses territórios para a Colômbia, entre Peru e Colômbia, e a opinião pública, porque os livros movem a sociedade dessa época, não era importante, e fazem a possibilidade de que Colômbia retome esses territórios que estavam antes controlados pelo Peru através de Júlio César Arana. E então o livro serve para isto, mas o José Eustácio Rivera, ele que vê que seu livro tem um êxito grande, mas estamos falando em 1924,
e ele está iniciando seu cinema nos Estados Unidos e ele acha que seu livro pode ser levado para o ecrã, em espanhol chamamos pantalla, para o cinema. E ele vai a New York e vai negociar seu livro para fazer possível um filme sobre a Amazônia, que era um tema muito interessante para o novo cinema que aparecia nessa época. Mas José Eustácio Rivera, sim, ele tem um simples dor de cabeça, ele ingressa ao hospital em Nova York, um hospital público, e 3 dias depois sai morto desse lugar. Parece que o clínico, o exame, disse que ele foi mais ou menos contagiado com uma infecção hospitalar que havia tenido no hospital de Nova York. E também o José Eustácio Rivera tem um fim trágico parecido a Euclides da Cunha e morre também como um autor de um só livro, que é A Vorágine. E então é isso que eu tratei de explicar. Tenho algumas diapositivas que queria explicar melhor o que estou falando. Abra essa. Aqui estão os dois autores. O primeiro, o colombiano José Eustácio Rivera, autor de La Vorágine, e ali uma fotografia em Manaus, não? Em Manaus, veja aí que está com o carimbo de Manaus. Euclides da Cunha, que passou mais de 6 meses em Manaus, não? Esperando a autorização para ir a Purus e fazer a delimitação entre Peru e Brasil. Foi a seguinte: aqui vemos a comissão, não? E vemos de perfil a Euclides da Cunha, não? Com os peruanos. Aqueles baixinhos são os peruanos. Está a comissão peruana que também vai. E ele tem um grande, mais ou menos, briga com este peruaninho que chama-se o Capitão Bonanho, e há uma certa rixa. E eles viajam mais ou menos sempre assim, tratando de. E eles chegam em um lugar donde nesse lugar havia uns caucheros peruanos, oferecem um almoço, era dia de aniversário pátrio do Peru, as bandeiras peruanas estavam aí e não havia nenhuma bandeira brasileira, mas tinha as palmeiras, e umas palmeiras que tinham a cor amarela e verde, umas palmeiras muito lindas. E chamaram ele para falar sobre o almoço e isso. E Euclides da Cunha, que gosta de falar e é muito eloquente em sua fala, ele fala que agradecia com muita sinceridade a homenagem que o povo peruano fazia de colocar a bandeira brasileira, que é recta e linha e como uma palmeira e tudo isso. E os peruanos se quedam surpreendidos e al final os peruanos dizem: você entendeu nossa mensagem, não? Mas era para desculpar-se do gafe que haviam tido os peruanos de não colocar nenhuma bandeira brasileira, mas o Euclides, com essa fineza, disse que as palmeiras representavam as cores pratas. E aí estão as duas comissões esperando o barco, creo que é aí em Educandos, essa foto para sair rumo a Purus. Por favor, a seguinte. No caso de Colômbia, aí temos o registro que faz o jornal amazonense dessa época, creo que era a Gaceta da Tarde de 1923, que registra a nosso escritor na último, ele aparece no último, como parece que era José Eustácio Rivera, que havia passado em Manaus. Estes dados recém conhecem em 2010, porque eu achei procurando na biblioteca pública aqui na Rua Barrosos, achei nesse jornal dessa época, e muita gente em Colômbia não sabia que Rivera havia estado em Manaus. E aí que foi comprovado que Rivera havia estado em Manaus. Esta é uma foto das duas flotilhas, tanto
brasileira como peruana, no Rio Purus, que estão as duas, vão no margem para fazer as divisões, as delimitações dos territórios. Aproximar. Aqui está novamente esse jornal, onde que diz assim os passageiros. Ele diz, no segundo parágrafo, diz: no vapor Inca, entrado hoje de Rio Negro, chegam os seguintes passageiros: Francisco Orengeiro, Augusto Menezes, etc., etc. E abaixo diz, e 14 em terceira classe. Esses 14 em terceira classe eram aquelas partes da comissão de límites. Parece que não tinham muito orçamento para ir em primeira classe, e eles iam em terceira classe e chegaram a Manaus. E então, porque justamente este vapor Inca é mencionado no livro La Vorágine, no seguinte, ¿no? Esta é a princesa hindú, justamente o dia que o José Eustácio Rivera está, e é muito semelhante à personagem feminina de José Eustácio Rivera, chamada Alicia. Alicia, todas as características de Alicia, que é a personagem feminina do livro La Vorágine, estão nesta foto, a qual ele retrata, e é uma foto dessa época em que José Eustácio Rivera esteve em Manaus, e parece que ele visitava, como todo intelectual, o teatro, e parece que isto lhe chamou a atenção, e aí que me parece ideou sua personagem feminina. Seguinte. Aqui temos a mulher de Euclides da Cunha. Por esta mulher que ele se mata e faz um duelo por Anita, uma mulher de mais ou menos nessa época 30 e poucos anos. E o amante tinha 19 anos, era um cadete do exército de Ramon. Mas naquela época não é como agora, não? Que as mulheres bonitas são as magras. Naquela época, a mulher bonita eram gordinhas, e não, essa era a época porque estavam sadias e tudo isso. Então, para a época era uma mulher muito, não? Tanto que se apaixonou um jovem cadete, não, por ela. Seguinte. Aqui, nessa época, há uma coisa interessante. Esse lançamento de um livro de um autor peruano chamado La Revolución de Iquitos. Então, lança seu livro aqui em Manaus, diz: interessante relatório do sucesso de Iquitos, isso é no Peru, ocorridos no ano 1921, não? De autoria do jornalista peruano Samuel Torres Videla, e se vende na livraria acadêmica da rua Henrique Martins, 25, tem edição limitada. Eu coloquei isto porque os colombianos e peruanos estavam em rixa por uma parte do território do Amazonas. Letícia antigamente pertencia a Peru, agora já pertence a Colômbia. E então foram os de Iquitos que tomaram Letícia depois, e houve uma pequena guerra entre Colômbia e Peru por causa disso. E eram estes que se levantaram em armas, não? E que aí relata toda essa história de beligerância ou de guerra entre territórios amazônicos, entre Peru e Colômbia. A seguinte. Aqui tanto é assim que isto é em Iquitos, essa foto desde mais ou menos 1921, onde eles alegam que Letícia é peruano, não? Que não era mais colombiano, mas Letícia é de Colômbia. Não? Naquela época havia, porque Iquitos era uma cidade também de seringa, de caucho, não? E de látex, por isso havia esses bondes como em Manaus. A seguinte, por favor. Esta foto é da comissão que vem do parlamento inglês, onde está a figura de Roger Casement, o final. Não sei se vocês escutaram a história de Roger Casement, um diplomático inglês que veio a esta parte da Amazônia, Manaus e a fronteira Colômbia-Peru,
a fazer relatos de alguma empresa que eu falei no início desta palestra, da empresa de um cidadão peruano, mas que está afincada em Inglaterra, que era a Peruvian Rubber Company. E então esta empresa é denunciada por los jornais de que haveriam tratando de exterminar os indígenas que estavam em território da empresa. E Roger Keisman, que já havia denunciado as atrocidades do Congo em África, ele chega aqui para comprovar se havia esse extermínio de indígenas e ele comprova e faz um relatório e sancionam a empresa deste peruano, uma empresa inglesa, e queda aí, não, arquivado também, porque foi simplesmente uma sanção sobre comercial, não foi uma sanção civil. Mas Roger Keisman, a figura dele é muito importante porque depois ele sai, ele era irlandês, ele sai da diplomacia inglesa e ele vai depois a ingressar na clandestinidade para a fim de liberar a Irlanda e é preso pelo Scotland Yard com mais de 1000 fuzis antigos e obsoletos alemães e é condenado à forca. Mas como ele havia contribuído a Inglaterra, então a coroa queria liberá-lo, não? E Joseph Conrad, autor de Coração das Trevas, que havia usado muito material do relatório de Keisman para publicar o livro Coração das Trevas, tratam de liberar da morte, da forca a Keisman. No entanto, a Scotland Yard encontra um livro negro, de capa negra, onde estão todas suas aventuras homossexuais nesta região de Manaus, Belém, e isso, nessa época vitoriana, era um grande pecado, um pecado capital, podemos dizer, e não se livrou da forca, e ele morreu enforcado em 1916. Não? Mais tarde, em 1913, o Prêmio Nobel de Literatura peruano Mário Vargas Llosa escreve um livro chamado O Sonho de Celta, que é essa história de Roger Keisman. Ele está aí na Amazônia, na fronteira de Peru e Colômbia, que estão nos relatos de La Vorágine de José Eustácio Rivera. Assim, estes são os cepos onde castigavam os indígenas a caçar também. Mais a próxima. Aqui está aquele almoço entre brasileiros e peruanos, onde havia muitas bandeiras peruanas e nada, mas há umas palmeiras aí que são de cor amarelo e verde, da qual se referia. Aí está em um canto Euclides da Cunha, que vai fazer a palavra homenageando os peruanos por haver tido a gentileza de nombrar e manifestar o Brasil em sua decoração. Um almoço. E a seguinte, por favor. Este é um folheto que encontrei nos livros de Eustácio Rivera, autor de La Vorágine, em Bogotá. Era como um marcador. Me parece que foi em 1923 que ele adquiriu alguns livros e deram a esse livrinho, não? O Anuário do Brasil, um livro célebre que está, que sempre sai, parece cada ano ou cada certo tempo, e ele tinha isto em seus livros e eu não deixei de pegar essa como estava solto, estava dentro dos livros, peguei como uma lembrança que havia tido com o Eustácio Rivera. A seguinte, essas são fotos de Silvino Santos. Silvino Santos está ligado também a esta história, porque Silvino Santos, como vocês sabem, é o cineasta do Amazonas, mas ele começou na Casa Arana. Ele foi contratado por Júlio César Arana para filmar a os indígenas, para ele comprovar no parlamento inglês de que não havia feito aquelas extermínios de indígenas, nada disso. Então, foi preparado Silvino Santos em Paris
y él llegó a esta parte de la frontera entre Perú y Colombia, en la Casarana, y fez esas imágenes que son poquísimas, dos huitotos. Mas ya no adiantaba nada, ya a sentencia había saído y esas imágenes se perdieron. Nunca más, solo encontramos imágenes soltas de esa época. Son las primeras imágenes de Silvino Santos. Siguiente, por favor. Aquí fotos de Egas Florença, que participaba en la comisión de Euclides Acuña, con los indígenas de Piros en Río Purús, ¿no? Peruanos en una casa de algún cauchero peruano, en la frontera entre Perú y Brasil. A próxima, por favor. Esses são os famosos caucheros peruanos, muito violentos nessa época, porque eles não são como os seringueiros. Os seringueiros é mais sedentário, ele tem umas estradas e todos os dias sai, vai, roda e volta. E não, os caucheros eles têm que ir cortando e vão avançando e vão cortando as árvores e eles vão avançando e vão matando, vão destruindo todo. É um capitalismo selvagem que era mais ou menos o método de Júlio César Arana de trabalhar com esta. Además disso, não podia de outra forma ser, porque o látex é cortada a árvore para sugar o látex. ¿No? Essa é a forma. E esses são os caucheros peruanos. A próxima. Este é o seringueiro, que já é diferente, não? A maioria deles nordestinos, né, que trabalham de uma forma mais não, sem depredar a floresta. A seguinte, por favor. Este é o barco Camões, que é o barco que levou de Belém do Pará para as islas inglesas do Caribe a nosso escritor José Eustácio Rivera, autor de La Voragem. A siguiente. E este é o barco que ontem eu soube que este barco está por aqui nas margens do rio, abandonado. Mas esse é o barco do grande seringueiro peruano, Júlio César Arana. Está abandonado, não? Este barco chamado O Liberal. É um barco, paquete, chama-se paquete. A próxima, por favor. Estes são os manuscritos do livro de de Euclides da Cunha. Esses são os manuscritos de Euclides da Cunha, quando ele escrevia em uns livros de caixa, e aí ele que escrevia a sua história dos sertões. E a seguinte é um manuscrito, sim, o manuscrito de José Eustácio Rivera de La Voragem. Ambos escritores eram muito perfeccionistas, muito gostavam de preciosismo e corrigiam suas obras em 5 ou 6 edições que eles conseguiram enquanto estavam vivos. Sempre faziam correções, mais de 3.000 a 5.000 correções que eles fizeram de seus livros, tanto Euclides da Cunha como José Eustácio Rivera. Finalmente, esta é a Manaus dessa época em que José Eustácio Rivera estava, em 1922, 23, na foto aérea por Silvino Santos, quando fazia já parte da comissão de uma comissão de pesquisadores americanos. Não estou lembrando o nome dessa comissão, na qual se foram hasta o norte por Roraima. Ele, no avião, tomou essa foto e aí vemos o Teatro Amazonas em 1920, fotografia de Silvino Santos. A seguinte, essa é uma fotografia de um fotógrafo de Belém do Pará. Não tenho neste momento o nome dele, mas é uma foto de 1908 ou 6, época em que Euclides da Cunha passa por Pará e é muito celebrado lá por ser o autor de Os Sertões. Então tem uma homenagem de Euclides da Cunha em Belém do Pará, é muito bem recebido por toda a intelectualidade e literatos de Belém, e é uma cidade que Euclides lhe encanta muito mais que Manaus. E Manaus era muito quente, ele sempre
se queixava de que Manaus fazia muito calor, e vocês estão comprovando isso, mas que Belém era uma cidade muito mais fresca, não sei. Bom, e esses são as últimas. Esse é um sacerdote que estuda muito a José Estácio Rivera, o qual me ajudou em minha pesquisa em Bogotá, Colômbia. Autor também de vários livros. E esta vemos aqui assinando Euclides da Cunha com aqueles peruanos a declaração delas que haviam feito relatórios da comissão mista Peru-Brasil. Estes são os livros de José Eustácio Rivera que estão em Bogotá e são livros brasileiros que estão aí. Este, por exemplo, Tupi, estão na biblioteca da Universidade Católica chamada Javeriana em Bogotá. Uma universidade muito linda, grande, que está na encosta dos Andes. E aí estão guardados e lá se preservam muito bem porque o clima é diferente em Bogotá e dão para conservar os livros por muitos anos. A siguiente. Esta é a dedicatória que faz Monsenhor Pedro Massa e que entrega a José Eustácio Rivera para que lembre da palestra no sertão do Rio Negro em 1923. San Gabriel da Cachoeira, julho, me parece, 1 de julho. ¿No? Esa es la capa, ¿no? O sea, la entrecapa, ¿no? Porque la capa dice el libro Infierno Verde, puedes pasar, Infierno Verde. Este es a margen da história, José Eustácio Rivera, a margen da história, vocês sabem de que é de Euclides da Cunha. Aí está, por favor. Poesias também de outros autores aí, então. Mais outro livro de José Eustácio Rivera, escritor colombiano, não famoso na América Latina, mas é um livro brasileiro, Iracema. Iracema, o final de Iracema é muito parecido ao final da Vorágine de José Eustácio Rivera, muito parecido. Continua. O Infierno Verde, de Alberto Rangel, também é um livro de José Eustácio, es un libro que fue presentado por Monseñor Massa a José Eustácio Rivera. Otro. Aquí a historia de Brasil, José Eustácio Rivera estaba empapado de literatura brasileira, por eso digo que a Vorágine tem muito da literatura, sobre todo de Euclides da Cunha, na história da Vorágine, mais diferente. E os Seringais, de Mário Guedes, é muito importante porque aí dentro há uma parte do livro da Vorágine que já estava ele escrevendo. Passa aqui, passar aqui o relato de seus livros que havia leído, os livros no barco, os livros que adquiriu em Manaus. Continua, passa, né? Aqui vários os navios que ele havia navegado, José Eustácio Rivera, desde 1921 até 1923. Aí aparece o vapor Inca, que está registrado no jornal A Gaceta da Tarde de Manaus, em 1923. Continua. E aí escrito em lápis de José Eustácio Rivera uma parte da história que mais tarde vai ser publicada em La Vorágine de José Eustácio Rivera. Aí está. Já tratei de fazer mais firme para ver o que diz aí. E está a história. Aqui mais, José Eustácio Rivera tinha um monte de escritos e tudo isso a fim de alimentar mais sua história próxima ao grande livro. Bom, e passemos mais outro livro em Belém do Pará, agosto de 1930. José Eustácio Rivera, Mil Trovas. Mais outro livro, e aqui a história de José Veríssimo, que já faz um alerta de que a Amazônia poderia ter os interesses dos americanos e todos. Então, isso é em 1920, a preocupação com os americanos. E o José Eustácio Rivera sabe disso. Aqui é uma história
dos mitos dos animais da Amazônia. Continua. E además, outra... Por favor. Mas outra vez, histórias que ele conhece, vai conhecendo e vai anotando os nomes em espanhol. Continua. Mas ele leía perfeitamente português. Nessa época, casi todos os escritores sabiam francês, inglês, português. Não havia problema. Hoje, casi todos os escritores são monolíngues. Não é como antigamente, que eram mais políglotas. E aí, mais à frente, por favor. Aqui também, dos seringais, falando sobre o pessoal do Ceará, dos nordestinos. E ele quer comparar também a los colombianos que saíram do interior de Colômbia. Por favor, seguimos. Esta era a história que talvez José Eustáquio Rivera soube da morte de Euclides. Dice, espera, cachorro, foram estas últimas palavras de Euclides da Cunha que ouviu na vida. Estava escrito que seriam as últimas ingrata vida, estúpido destino. Assim acabara uma existência límpida, fulgurante. Esse mesmo relato lo faz em La Vorágine José Eustáquio Rivera, mas com outro nome. Não coloca Euclides da Cunha, sino Ramiro Estebanes. Mas é a história que aparece contada por Ramiro Estebanes, que fazendo homenagem a esse autor que tanto havia influenciado a José Eustáquio Rivera, o colombiano, autor de La Vorágine. E finalmente acaba. Muito obrigado por sua atenção.